Graças e paz, amados, amém? Grace and peace, beloved, Podemos amen. assentar. You may be seated. Seja bem-vindo Be welcome à nossa igreja to our New church, England. New England. E eu estou muito feliz com vocês porque And I'm very glad with you. hoje é um culto de ceia do Senhor Today is a service of communion, e você saiu do seu lar and you left your home e veio para cá para seguir a ordenança que o Senhor Jesus nos fez. and to follow the ordinance that our Lord Jesus made. Obrigado. Que é lembrar da morte dele That is to remember his death até que ele venha. till he returns. Isso você tem feito And this you have done porque você compreendeu because you understood que Jesus Cristo, that Jesus Christ, ele morreu na cruz por nós. he died on the cross for us. E hoje, amados, nós estamos aqui por a honra e glória do nome dele. And today we're here by the honor and glory of his name. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia I would like to ask you to open your Bibles, lá em 1 Coríntios, 1 Corinthians, no capítulo 14. chapter 14. Nós vamos ler o verso 1, We're going to read verse 1, somente a parte A. only the first part. 1 Coríntios, 1 Corinthians, capítulo 14, chapter 14, verso 1. verse 1. Todos acharam, amém? All found, amen. O tema da minha mensagem hoje, amados, é amor, o dom supremo. The theme of my message is love, the supreme gift. Você deve estar pensando assim, poxa, mais uma vez falar de amor. You may be thinking, oh, once again talking about love. Já estou careca de saber do amor de Deus. I'm already overwhelmed by hearing about the love of God. Sim, o pastor até riu ali. Pastor laughed. Mas amados, mas é necessário But beloved, it's needed que nós pastores, that we pastors, pregadores do Evangelho do Senhor Jesus, preachers of the gospel of Jesus Christ, continuamos a bater nessa tecla. continue to hit this Amor key. de Deus. The love of God. O amor de Deus é o dom supremo. The love of God is the supreme gift. Posso mostrar algo para você? Can I show you something? Ó o Will aqui. Look at Will. Talento e um dom que Deus concedeu a ele. Talent and a gift that God has given him. Se não for com amor, If it is not with love, a palavra de Deus fala que é simplesmente zoeira. Lata vazia batendo. the word of God said if it's with not love, it's just empty cans hitting each other. Eu cheguei aqui em cima para pregar a palavra de Deus para você. I'm over here to preach the word of God to you. Se não for com amor, If it's not with love, só você, vai ser só vozes falando. it's only going to be voices speaking. A palavra de Deus revela que em tudo que você fazer, The word of God reveals that everything that you faça com amor. do it with love. Eu estava conversando com um irmãozinho na nossa igreja aqui, I was talking to a brother of ours e ele fala que depois que ele termina o expediente de trabalho dele, that after he finishes his day's work, ele organiza o ambiente de trabalho todinho. he organizes his workplace. Fica até horas mais fazendo aquele trabalho, He stays after hours working sem o patrão dele mandar. without his boss telling him. Isso é amor. This is love. Isso quer ver algo? Através dessa demonstração de amor no trabalho dele, You want to see something through his ele recebeu uma bênção do seu patrão. showing of love, he received a blessing from his boss. Algo que aconteceu com ele, ele ficou adoentado e não podia trabalhar. He got sick and he couldn't go to work. O que aconteceu? Ele ficou dias da semana sem trabalhar. He spent days of the week without being able to work. E quando ele voltou, ele já estava falando assim: poxa, eu vou pegar meu salário bem reduzido. And he thought, oh, I'm going to get my salary very reduced. Quando o patrão dele chegou com o cheque e entregou a ele, When his boss came with a check to give it to him, ele pegou, agradeceu o patrão dele e orou a Deus. he thanked his boss and prayed to God. E quando ele abriu e viu o valor do cheque, And when he opened and he ele seen ficou admirado com a bênção que Deus deu a ele. the value of the check, he was in wonder of the blessing Ele of achou God. que ia receber X, mas Deus abençoou ele com outro X a mais. He thought he was going to receive X, but he received even a greater X. O que eu falo para você? É o amor. What do I tell you? It's love. A Bíblia sempre fala que o amor
é o dom supremo. The Bible tells us that love is the greatest gift. E aqui nesse capítulo, do capítulo 14, do verso 1, na parte A, diz assim: And here from chapter 11 verse, que o amor that the love seja o seu maior objetivo. be your greatest objective. Que o amor seja o seu maior objetivo. That your love be Vira the para o seu irmão greatest do seu lado e objective. fala assim: que o amor Turn to your brother seja o next to seu you maior objetivo. and say that your love may be Hallelujah. your greatest objective. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta The Apostle Paul, when he wrote this letter ao Coríntios, to the Corinthians, lá no capítulo 12, On ele chapter- fala a respeito dos dons espirituais. on chapter 12, he talks about the Ele spiritual fala gifts. também da igreja que é um só corpo. He talks about the church that is one body. E no final do Ele- no versículo 31 do capítulo 12, And at the end of verse 31, ele fala assim: agora, porém, he says, now eagerly, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. I'm going to show you a way of life that's greater than all the other ones. Aí lá no capítulo 13 ele começa a falar a importância do amor. And on chapter 13, he's going to talk about the importance of love. E logo quando termina, aí ele fala assim no início do capítulo 14, And right at the end and in the beginning of chapter 14, que o amor seja o seu maior objetivo. that love may be your greatest objective. Igreja New England, New England Church, que o amor seja o seu maior objetivo. that love may be your greatest objective. O propósito de Deus para a igreja New England de 2020, no ano desse 2026, The purpose of God for this year 2026 é sobre santidade e confiança. is about trust and sanctification. Deus nos exorta a viver em santidade e a confiar nele. God corrects us in telling us to trust in Him. Mas sem esse amor, que é o dom supremo, But without this love that is the greatest gift, a santidade em nossas vidas não é completa. the holiness in our lives is not complete. É necessário que compreendamos esse amor de Deus, It's in the need that we understand this love of God, que Ele é o dom supremo. that He is the greatest gift. A palavra supremo, amado, ela tem um significado The word supreme has a significance que está no ponto elevado, that is in the elevated point, que está acima de qualquer coisa. that is above all things. E o mais importante And the greatest thing é o principal. is the principle. Assim como eu dei o exemplo do Will, Like usando seus dons e talentos ali. I give the example of Will using his gifts and talents. Se não tiver amor, If there is no love, de nada serve. it's useless. Cada trabalho nosso aqui na igreja, Our work here in church, na pregação do evangelho, in the preaching of the gospel, se não tiver amor, if there is no love, de nada serve. it's useless. Nós precisamos compreender, amado, esse amor. E Deus, We need to understand this love, and God, Ele coloca esse amor como a base de tudo. He puts this love as the base of everything. Para quem não sabe, a base do céu é o amor. For you don't know, the base of A heaven is love. atmosfera no céu é o amor. The E eu vou te atmosphere in contar algo heaven aqui. is love. I'm going to tell you something. Deus criou um ser chamado Lúcifer, um anjo de luz. God created a being called Lucifer, a being of light. Ele foi criado mais do que os belos anjos lá do céu. He was created more beautiful than all the angels. Era todo poderoso, He was all powerful, mas faltou amor em seu coração. but he lacked love inside his heart. E o que aconteceu? Foi expulso do céu. And what happened? He was expelled from Porque heaven. ali no céu não fica sem amor. Because in heaven you cannot stay without love. É algo de nós pararmos e analisarmos. It's something for us to stop and analyze. Eu posso profetizar. I may prophesy. Se Jesus Cristo vier, ou me faltar o fôlego de vida, If Jesus Christ comes back and I lack the breath in my lungs, eu vou para o céu. I will go to heaven. Agora, sem amor, But without love, a minha salvação pode estar em questão. my salvation may be in question. Por isso, amados, que é necessário que avaliemos as nossas vidas. So it's necessary that we evaluate our lives. E é muito importante isso para cada um de nós. And this is very important for each one of us, Vivermos em amor. to live in love.
Jesus Cristo nos revela a importância desse dom. Jesus Christ revealed the importance of this gift. Ele ensina que o mais importante, He teaches us the most important thing. Jesus Cristo veio a este mundo e disse Jesus Christ came to this earth and said que o mais importante é o amor. that the greatest thing is love. Esse foi o ensinamento mais importante de Jesus em todos os evangelhos, de forma resumida. This is the greatest teaching of Jesus in all the gospel. Porque esse ensinamento de Jesus foi central. Because this teaching was central. E a vida de Jesus não foi só apenas para ensinar, And the life of Jesus was not just to teach, não foi só apenas para revelar a Deus. not just to reveal God. Além das boas novas, Besides the Ele good revelou o news, caminho da salvação. He revealed the way of salvation. Ele revelou o reino de Deus. He revealed the kingdom of E Ele God. mostrou o valor And He showed do the amor value e do perdão. of forgiveness and love. Jesus ensina que toda lei, Jesus teaches that all the law todas elas dependem do amor. depend on love. Eu posso ter todo o conhecimento e toda a sabedoria baseado na palavra de Deus, I may know all the wisdom and all the knowledge based on the Word of God. mas se eu não tiver esse dom supremo, de nada serve também. But if I don't have the supreme gift, nothing is worth it. Posso contar uma história para você aqui? May I tell you a story here? Nos tempos de Jesus havia um grupo fariseu. In the time of Jesus, there was a group of Pharisees. Eles eram chamados como mestres da lei, And they were called the masters of the conhecedor da law, palavra. knowledgeable of the Word. E uma certa feita, lá narra como narra Lucas, lá no capítulo 10, no versículo 25. In a certain time, like Luke says, chapter 10:25, Jesus disse assim, perdão, amados, esse cara chega diante de Jesus e fala: mestre, this guy comes to Jesus and says, Master, como eu farei para herdar a vida eterna? how should I inherit eternal life? E Jesus responde para ele e fala assim: como está escrito na lei de Moisés? And Jesus answered to him, how is it written in the law of E ele Moses? fala toda corretamente: amará o Senhor seu Deus de todo o coração, And he recites rightfully, love God with all your heart, amará o Senhor seu Deus com toda a tua alma, love your God with all your soul, amará o Senhor seu Deus com toda a sua força, with all your strength, amará o Senhor seu Deus com todo o teu entendimento, with all your knowledge, e amará o seu próximo como a si mesmo. and love your brother as yourself. Esse homem respondeu corretamente para Jesus. This brother replied to Jesus correctly. Jesus virou para ele e falou assim: respondeste bem? And Jesus replied to him, you answered well. Então vai, faz e viverás. So go and do, and you shall live. Esse amor de Jesus, amados, é um amor ativo, This love of God is a love that's active, um amor sacrificial a sacrificial love, e um amor transformador. and a love that transforms. Uma das coisas mais belas também que Jesus deixou para nós, One of the most beautiful things that Jesus left us, que o amor é a verdadeira marca do discípulo de Jesus. that love is the true mark of a disciple of Ou Christ. seja, é um distintivo. In other words, it's the badge. Ou seja, sem amor eu não sou conhecido como um discípulo de Jesus. Without love, I'm not known as a disciple of É necessário Jesus. que analisemos isso. It's necessary that we analyze Se eu this. disser na minha boca e falar: eu sou um discípulo de Jesus, mas eu não amo o meu próximo, há algo errado comigo. If I open my mouth and they say I'm a disciple of Christ and I don't love my brother, there's something wrong with me. Por isso está escrito lá em João 13:35. And that's why it's written in John 13:35. Seu amor uns pelos outros His love one to another provará ao mundo will prove to the world que são meus discípulos. that they are my disciples. Aleluias. Esse é um amor prático que nós devemos ter. This is a practical love. Isso é a that we cada need to have. dia, é a cada instante, é a cada momento esse amor. This is a daily thing of every moment. No livro de Henry Drummond, In the book of Henry Dumont, ele narra uma frase ali muito linda. he narrates a very beautiful E ele phrase. fala que o amor é composto por 9 ingredientes: He says that love is composed of 9 ingredients: a paciência, patience, a bondade, goodwill, generosidade, generosity, humildade, humbleness, cortesia, courtesy, altruísmo. Amém. Domínio próprio, self-control, inocência innocence, e sinceridade. and sincerity. E eu, quando parei para estudar esse livro, And when I started to study this book,
Eu olhei que eu só pratico 3 desses aqui. I noticed that I only practice 3 of these. No momento eu pedi perdão a Deus. In the moment I asked for forgiveness from God. Falei, Deus, eu preciso praticar esses 9 ingredientes. And I told God I need to practice these 9 Porque são esses 9 ingredientes que compõem o amor. because these 9 ingredients compose of love. E ainda ele fala que essa composição do dom supremo And he says that the composition of these é a supreme love estatura do homem perfeito. is the statue of a perfect man. Quer ser perfeito? You want to be perfect? Quer ser perfeito, igreja? You want to be perfect, church? Continua a amar. Continue to love. Continua a fazer o que Deus manda. Continue to do what God says. Esta é uma lição prática para todos os cristãos. This is a practical lesson to all the Christians. Como eu poderia amar melhor? How can I love better? O que faz um bom jogador de basquetebol? What does a good basketball player do? Para ele chegar a este nível, o que ele faz? Ele sempre pratica. For him to get to the high level, what does he do? He practices. O que faz um bom músico What does a great musician a chegar do? nessa posição? To reach that position, É a prática. it's practice. O que faz alguém dominar bem o idioma? What makes somebody dominate Estamos na América the language? We're in America, e eu ainda não sei falar inglês. and I still don't know how to speak English. Há algo errado comigo, então. There's something wrong with Falta de prática. me. I lack practice. Se você também não fala bem inglês, ainda é falta de prática. If you also don't speak English, it's Analisando also todas lack- essas coisas, amados, we analyze all these things, o beloved. que nós vemos aqui, What we notice is here o amor de Deus, ele tem que ser praticado. that the love of God has to be practiced. Aleluia. Que o amor de Deus That the love of God seja o seu maior objetivo. may be your greatest objective. Aleluias. O amor deve ser a motivação principal The love has to be your greatest em motivation nossas vidas, in our lives, nessa igreja, in this church, em nossa casa, in our houses, no nosso trabalho. in our work. Quando Paulo escreve When Paul writes para tratar um problema sério na igreja de Corinto, to treat a great problem in the church of Corinth, ele usa uma abordagem he uses inteiramente cristã. a way, a truly Christian way. É as boas novas da graça de Deus, It's the good news of grace que of vem God incluída com amor. that comes with love. O povo que habitava ali em Corinto, os amados, The people that lived in Corinth, eram de pessoas de diversas origens. there were people from many origins. Lá tinha baiano, mineiro, não, brincadeira, tá, amados? There was Baiano, Brincadeira. Lá tinha diversas pessoas de várias origens. there was people from many origins. Lá tinha judeus, There were Jewish, gregos, Greeks, romanos. Romans, Lá tinha também os sírios, egípcios. there were Syrians, Egyptians, E lá também tinha escravos, aqueles escravos que eram liberados pelos romanos. and there was freed slaves. There were, E essa diversidade de culturas, amados, and this diversity of ajuda a culture explicar os problemas que acontecia ali na igreja. helps to identify the problem that the community had. E Paulo trata esse problema porque ali havia divisão, And Paul treats this problem havia because imoralidade, there was immorality, havia conflito dentro da igreja. there was conflict inside of the church. Não foi à toa que Paulo escreveu 2 cartas para aquela igreja, amados. Meu Deus. And that's why Paul wrote 2 letters Que é to the 1 church. Coríntios e 2 That Coríntios. is 1 Corinthians and 2 Foi Corinthians. uma das mais igrejas que Paulo escreveu a carta. It was one of the churches that Paul wrote the most. A igreja de Corinto, amados, eles eram os irmãos cristãos como nós. The church of Corinth, they were Eles brothers like us. valorizavam os dons espirituais, They valued the spiritual o dom gifts, de língua, a profecia, o dom do conhecimento. the gift of tongues, of knowledge, of understanding. E qualquer dom, e todos esses dons, amados, era exercido naquele lugar. And all these gifts were exercised in that place. Mas algo estava faltando para aquele povo. But there was something lacking to that people. Aí vem Paulo e escreve toda essa carta para And eles. then Paul comes along A and primeira writes this carta, letter. Paulo fala mais sobre amar ao próximo, amar um ao outro, The first letter Paul writes to love one another, love more. a respeito dos dons de língua, das profecias. Talks about the gifts of tongues and the prophecy. Mas a segunda carta ele pega mais severo com o povo e fala: vocês têm que se arrepender. In the second letter, he's more severe. He says you have to repent. Vocês têm que viver em santidade. You have to live in holiness.
Mas uma coisa mais importante que ele fala: But one of the greatest things he says, viva em amor uns para com os but outros. live in love with one another. Quero mostrar para vocês I want to show you que uma igreja forte that a strong church é quando ela ama, is when they love. e uma igreja fraca é quando ela perde o amor. And a weak church is when they lose love. Lá em Apocalipse, On Revelation no capítulo 2, chapter 2, narra uma história muito linda, it narrates a beautiful story que vai falar de uma igreja, that's going to talk about a a igreja church, de Éfeso. the church of Ephesus. A igreja de Éfeso, amados, era uma igreja bela. The church of Ephesus was a beautiful Lá tinha church. vários irmãos, assim, uma igreja grande. There was a church E with todos many brothers, adoravam o nome do Senhor, buscavam a face do Senhor. and they all worship God and seek the face of God. Quando olhamos aqui para o capítulo 2 de Apocalipse, When we look here at chapter 2 of Revelation, olha só o que Jesus fala para essa igreja: look what Jesus says to this church. sei de tudo que vocês I fazem, know your deeds, vi seu trabalho árduo your hard work, e a sua perseverança. and your perseverance. Esse trabalho árduo aqui que a palavra de Deus fala, amados, This hard work here that the é que Bible os irmãos says, saíam para evangelizar. it's because they went out and spread Eles the cuidavam gospel. do próximo, eles cuidavam do mendigo, eles cuidavam um dos outros. They took care of the homeless, they took care of each other, Eles viviam em oração, they lived in prayer, cuidavam da obra do Senhor. they took care of the works of God, E Jesus fala assim: e vi a sua perseverança. and I seen your perseverance. Naqueles tempos, aquele povo estava passando por perseguição. At that time, that people were going through E persecution, mesmo assim aquilo não parou eles, a perseguição dos cristãos não pararam eles. and even at that, the persecution of the Christian didn't stop them. E eles continuaram perseverantes. And they continue persevering. E ele diz, e Jesus diz, fala assim mais ainda no capítulo, no versículo 2: e eu sei que vocês não toleram os perversos. And even it says, I know that you do not tolerate the perverse. Os perversos são os falsos profetas. The perverse are those false Essa era uma prophets. igreja boa, ela tinha conhecimento. This was a good church. They Chegava had alguém knowledge. ali falando assim, off the king, the power, mandava parar na hora. Epa, para aí. There's somebody that Eles came eram here. rígidos, amados. Eles eram rígidos. Eles conheciam, Amém, amém, amados. Eles examinavam e sabiam, não, aquilo é verdadeiro discípulo de Jesus. Não, aquele ali é um falso profeta. They knew exactly who the false prophets were. Mas só que But Jesus ainda fala assim: contudo, no verso 4 já, do and capítulo Jesus, 2, and Jesus says, but withal, tem uma queixa contra vocês. I have something against you. Você abandonou o primeiro amor. You abandoned your first love. A consequência desse abandono, amados, The consequences of this abandonment era a divisão interna, was internal division. era o ambiente pesado, Was a heavy era, place. era a falta de alegria, It was the lack of joy. o crescimento era só superficial The growth was only superficial, e a perda da presença and the manifesta de Deus. and the losing of the presence of God. Segundo os estudiosos, amados, According to the theologians, foi Paulo que fundou a igreja de Éfeso it was Paul that found, na sua segunda viagem missionária. that found the church of Ephesus on his second missionary trip. E ali ele ficou durante 3 anos ensinando, pregando, levantou líderes. And there he stayed 3 years preaching, and he raised leaders. E aqueles irmãos com fervor e amor em seu coração And those brothers with fervent and love in their hearts, começou a trabalhar arduamente no evangelho, they started working on the gospel, perseverante na constância na fé, persevering constant in faith, e cuidava bem da igreja do Senhor. and took care of the church well. Mas 40 anos se passaram. But 40 years went by. Veio uma nova geração de crentes. A new generation of Christians came E o along. que aconteceu? And what happened? Eles focaram mais na teologia e no conhecimento, They focused more on theology and knowledge, em defesa da ortodoxia, in defense of orthodoxy, e esqueceram do primeiro amor. and they forgot their first love. Por isso que Jesus
Manda teu Espírito Santo sobre o apóstolo João. And that's why Jesus sends his Spirit over the Apostle John. E ali João começa a escrever essa carta para a igreja. And this is where John writes his letter to the church. E uma coisa interessante, cá no versículo 5 que nós vamos ver, One of the interesting thing on verse 5 that we're going to see, que Jesus dá uma chance para essa igreja. that Jesus gives a chance. Ele fala to assim: this. veja aonde você caiu And he says, look where you have fallen. e arrependa-se And repent. e volta a praticar as obras que no início praticava antes. And come back to do the works that you did in the beginning. E ainda ele dá um recado e fala assim: do contrário, And he gives a message. From contrary, virei até você I will come to you, e tirarei o seu candelabro and I will remove your lampstand de seu lugar entre as igrejas. from the place in the midst Eu of vou the explicar church. isso aqui para você. Candelabro é a luz, é a presença de Deus. Let me tell you that the lampstand is the light, is Por the isso que presence eu of God. digo a vocês aqui, amados, para nós, eu vou me incluir nisso também, And this is why I'm telling you, I'm going to include myself in it. que o amor seja o nosso maior objetivo. That love may be our greatest objective. Como vemos aqui, uma igreja forte é a igreja que ama. How we see Vamos ser here, uma igreja forte. a strong church is a church that Vamos ser loves. uma igreja que ama almas, Let's be a church that loves souls, que ama os perdidos. that love the lost. Vamos ser uma igreja, aleluias, fervorosa, Let's be cheia de santidade e confiança. a church that is full of trust. Voltando lá à história dos fariseus com Jesus. Going back to the story of the Os Pharisees fariseus and the olhavam church. para um perdido, para um pecador, chamavam ele de imundo. A Pharisee would look at a sinner and call him unclean. Os fariseus olhavam para um leproso, chamado de imundo. He would look at a leper and said he's unclean. Os fariseus chegavam diante de uma prostituta e chamavam ela de imunda. He would look at a prostitute and say she's unclean. Pelo contrário, Jesus olhava e falava: ali tem alma. In contrary, Jesus would look and Ali say é meu there's a filho. soul. It's my son. Jesus estava no meio do pecador e salvava os pecadores. He was in the midst of sinners and saved the sinners. Jesus ia por meio dos leprosos e curava os leprosos. He would go in the midst of the lepers. and heal Jesus, them. diante de uma prostituta, deu a salvação a ela e disse: vai e não peques mais. Before a prostitute, he gave her salvation, says that go and sin no more. Essa foi a verdadeira demonstração de Jesus Cristo e nós devemos ser igual a Ele. This is the greatest demonstration of Jesus Christ, and we need to be like him. Igreja, vamos amar mais. Church, let's love more. É necessário que voltamos a esse primeiro amor. It's in the need for us to go back to this first love. Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus deu à igreja de Éfeso. Let's take the opportunity that he gave to the church at Ephesus. A cada dia vamos nos se arrepender mais. Each day that we may repent more. E vamos praticar a obra And let's de Deus, practice que é a obra do amor. The works of God, that is love. Aleluias. E para concluir aqui, amados, And to finish, aleluia, Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 5, Romans chapter 5, no versículo 5 também, verse 5 as well. a parte B fala assim: The second part says, porque o amor de Deus because the love of God é derramado em nossos corações is poured over our hearts pelo Espírito Santo by the Holy Spirit que of nos foi God dado. that was given to us. Que eu quero dizer para você que quando você levantou a sua mão I want to tell you, when you raise your hand e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, and accepted Jesus Christ as your Lord and o Savior, Espírito Santo de Deus veio sobre você. the Spirit of God came over E you. ali ele pegou e derramou, aleluias, o amor de Deus sobre o seu coração. And there he poured out the love of E Christ para over que you. eu, como cristão, vou abandonar este amor que foi concedido por Deus? And how am I, as a Christian, going to abandon this love that was given to me? Amados, esse amor é maior do que a fé. This love is greater than faith. Ele é maior do que a esperança It's greater than hope e de qualquer outra coisa. and besides anything. Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala lá Paul, he writes to the Corinthians in chapter 13 que a fé e a esperança, that faith is the hope ela vai se acabar um dia, that one day is going to end. mas o amor permanecerá para sempre. E o que isso quer dizer? Que lá no céu, quando nós estivermos lá, nós não vamos precisar de fé, nós não vamos precisar de esperança, That when we're in heaven, we're not going to need faith, we're not going to need hope, mas nós vamos ter o amor de Deus, aleluia. but we're going to have the love of God.
Eu quero fazer um convite a você, I want to make an invitation to you. um convite à decisão. An invitation of decision. O dom supremo, The supreme gift que é o amor, that is love. ele é um presente para todos nós. It's a gift to all of us. Ele é um presente para todos nós. It's a gift to all of us. Mas tem um porém, But there's a but. todo presente precisa ser recebido. Every gift needs to be received. Você está recebendo o amor de Deus? Are you receiving the love of God? Guarda ele, Keep it. mantenha ele em seu coração. Keep it in your heart. Assim como olhamos aqui no capítulo 5, no verso 5 de Romanos, Just like we look here in chapter 5 of Romans, que o próprio Espírito Santo de Deus derramou em nossos corações esse amor. that the Spirit of Jesus Christ poured out over our hearts. E eu digo a você, igreja, vamos continuar a amar mais. And I tell you, church, let's love more. Não vamos chegar ao ponto igual da igreja de Éfeso. Let's not come to a point like the Se church of outra Ephesus. geração vier If another generation comes e perder o amor, and loses its é love, necessário que nós da velha guarda mostramos ele. Eu falo velha guarda porque eu sou bem antigo, tá, amados? Eu tenho 47 anos de idade. and us of the old timers may not forget. Porque, amados, quando a nova geração vem, When the new generation comes, eles estão acostumados com as coisas aqui de internet, redes sociais, They're used to computadores, tablets. they're used to internet, social media, tablets. E nós antigamente não tínhamos isso. And us at the old timers, we didn't have that. Antigamente era muito difícil você ver uma guitarra dessa. At the old time, it was very hard to see a Nos guitar nossos like cultos era violão e pandeiro. that. At our service was like acoustic guitar and a tambourine. Amém. Obrigado, José, benção. Mas, amados, que nós não viemos acostumar com as coisas materiais desse mundo, That we may not get used to the material things of this earth. mas que nós venha ter desde o princípio That we may have from the beginning esse algo valioso que é o amor de Deus. this precious thing that is the Eu queria love que of você God. ficasse de pé. I would like to ask you to stand. Aleluias. O louvor pode subir. Worship team. Aleluias. Hoje é um momento de ceia. It's a moment of communion. É um culto muito especial. Eu costumo dizer que é um culto muito especial. It's a very special service. E eu quero te perguntar, te falar algo. And I want to tell you something. Se você tem algo contra seu irmão, If you have something against your brother, se você tem algo contra alguém, if you have something against someone, peça perdão. ask for forgiveness. Continua a praticar o amor. Continue to practice Quando love. perdoamos, o amor entra em ação. When we forgive, love comes into action. E eu estou aqui diante do altar do Senhor e quero falar para você, se eu te ofendi, amados, em alguma coisa, me perdoa em nome de Jesus. And I come here before the altar of God. Se eu brinquei com você e te ofendeu, me perdoa em nome de Jesus. If I offended you, forgive me in the name of Jesus. Se eu falei algo que você não gostou, me perdoa em nome de If Jesus. I said something that you did not, that offended you, forgive me in the name of Jesus. Essa ceia do Senhor é uma aliança que nós temos com Ele. The supper of the Lord is the covenant that E we quando have with falta Him. amor em nossos corações, essa aliança é quebrada. And when we lack love in our hearts, this Cuidado covenant is com broken. isso. Be careful with Presta this. atenção, amados, é necessário que mantemos essa aliança com nosso Deus. Pay attention. It's necessary that we keep this covenant with God. Deixa eu dizer mais algo a você. Let me tell you something more. Aleluias. Vamos praticar o amor, amados, um para Let's os practice outros. love with one another. Vamos praticar o amor um para os com os outros. Let's practice love with one another. Não deixe, amados, para o dia de amanhã, para depois. Não. Resolve logo. Do not laugh for tomorrow. Resolve Resolve. logo. É necessário que mantemos em santidade em Deus. É necessário que andamos, aleluias, corretamente na palavra do Senhor. It is necessary that we live in holiness. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Because we do not know the time and the hour that Jesus Esteja will return. preparado Be e ready. pratica o amor de Deus. Practice Em nome the de love of Jesus. God. Feche teus olhos, coloca a Close mão your no seu eyes. coração. Put your hands over your heart. Ó Pai, Father, em o nome de Jesus, ó in the Pai, name of Jesus, te
te damos graças, Senhor, We give you por este thanks momento tão glorioso for this glorious e tão moment. maravilhoso, ó Pai. So wonderful. Seguindo as tuas instruções, ó Pai, e a sua ordenança. Following your instructions. O and Senhor your- diz que é para nós, ó Pai querido, unidos, lembrarmos deste ato simbólico, ó Deus querido. You tell us to unite and remember this. E aqui estamos, ó Pai, And here we are, comemorando o Senhor, lembrando da tua morte naquela cruz. celebrating the Que death aquela of the morte na cross. cruz nos trouxe, Senhor, aleluias. That the death of the cross brought us Trouxe em nós salvação, salvation, trouxe livramento para os nossos pecados, ó Pai. brought E hoje forgiveness nós of our somos sins. declarados como filho do Deus Altíssimo. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, cada um, ó Pai, em nome de I put Jesus. each one of them in E eu your entrego hands. cada vida, Senhor, neste lugar em tuas mãos. And I give each life in your hands. Ó Pai, derrama teu Espírito Santo Father, pour out your e spirit. enche o coração deles do teu amor, ó Fill Pai. their hearts with your love. Que eles venham sair daqui, ó Pai querido, com coração alegre, That they may leave here with a com joyful coração heart. encharcado do teu amor, ó Pai. With the heart soaked Em with o love. nome de In Jesus. the name of Jesus. Toma cada um em tuas mãos. Take each one É o que in te your hands. pedimos em o nome de This is what we Jesus. ask in the name of Amém, Jesus. aleluias. Eu agradeço a oportunidade em o nome